Continuaremos os estudos no sexto mandamento. Permitindo Deus, nós vamos concluir hoje os deveres exigidos no sexto mandamento. O sexto mandamento é: não matarás. Oremos. Continuamos a te pedir, Senhor, como os irmãos já oraram aqui anteriormente, nós também, Senhor, não cessamos de te pedir que o Senhor esteja conosco no momento do estudo, ó Deus. Isso é uma instrução tanto para o presente como para a eternidade. Por isso que a tua palavra, Senhor, ela está acima de qualquer outro escrito que já existiam ou poderá existir. A sua característica, as suas qualidades, ó Deus, são atemporais. O homem em todo tempo que lê essa tua palavra, ó Deus, ela vai ser presente, ela vai explicar e instruir com relação ao passado e prepara-nos também para o futuro. Então não há nada, ó Deus, que possa se equiparar ou mesmo chegar perto. Por isso, ó Deus, entendemos que muitos homens no passado, principalmente, e também mulheres, arriscaram suas vidas para preservar, ó Deus, esta palavra. Muitos dedicaram literalmente sua vida integralmente para traduzir. Outros tiveram que fazer isso sob privação, escondidos, privados da sua liberdade, privados de estar muitas vezes até com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, que estavam empreendendo uma tarefa tão preciosa. E isso nos permitiu que pudéssemos hoje estar desfrutando não só da leitura, como da exposição da tua palavra. Então sempre oramos, ó Deus, sempre te pedimos o teu favor quando a gente vai falar, Senhor, a respeito dela. Sabemos que o entendimento adequado vem somente do teu Espírito. Sabemos, ó Deus, que por mais que venhamos a estudar, a nos aprofundar, Senhor, ainda ficaremos aquém de trazer, ó Deus, com tanta instrução a tua palavra. Reconhecemos o privilégio daqueles que puderam escutar o ensino dessa palavra por meio do próprio Cristo Jesus, o Deus encarnado, que em tudo falou corretamente, tudo aplicou, tudo instruiu. Mas, ó Deus, cremos que o Espírito que estava em Cristo é o Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. E isso, ó Deus, nos faz te rogar e te clamar que esse Espírito, ele vá nos conduzindo, tanto na instrução como na recepção da tua palavra, Deus. Estamos aqui, Senhor, carecidos e carentes da tua palavra. Nós assim te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deveres exigidos no sexto mandamento. Nos últimos estudos nós vimos que este mandamento diz respeito à preservação da vida. Sempre lembramos aos irmãos, o mandamento não matarás, ele é diferente daquilo que normalmente se entende. Se ouve não matarás e se entende que esse mandamento está proibindo de matar, né? Mas não é verdade. Esse mandamento diz que é proibido tirar injustamente a vida de alguém. Muitos, já disse para os irmãos, inclusive tem grupos aí religiosos, não podemos classificar como evangélicos, mas sim como religiosos, que eles pregam essa questão da pacificação, diz que o cristão não pode pegar em armas, não pode ir à guerra, e etc e tal. Nós vemos nesse estudo que não é verdade, porque o mandamento diz que é dever de todo indivíduo defender a si mesmo e os outros contra a violência.
E nós sabemos que os homens ímpios se levantam violentamente contra outras pessoas. Eles vão se aproveitar, não é, da posição, inclusive vão se aproveitar do lado pacífico dos cristãos. Daí Jesus Cristo dizer, olha, seja simples como as pombas, mas não sejam inocentes no sentido de achar que por vocês agirem bem com o próximo, sempre agirem bem com o outro não vai agir também de maneira astuta para com você. Então seja astuto como as serpentes. Se proteja. Entre os deveres requeridos neste mandamento está o suportar com paciência a mão de Deus. Aprendemos isso, estudamos. Por quê? Porque pela providência de Deus, Ele trabalha para nosso bem no meio da aflição. E temos a palavra de Deus para confirmar isso. Muitos santos, muitos homens de Deus reconheceram isso, que Deus os afligiu por meio da dificuldade, e isso foi muito bom. O caso mais extremo que nós temos, eu diria assim, né, usando essa expressão, é o caso de Jó. Não há motivo para a gente ver na Bíblia, né, essa calamidade que acomete Jó. Isso não é de uma vez só, ou não é parcelado, foi de uma única vez. Uma tragédia atrás da outra. Não é? Muitas vezes, eu sei que os irmãos, todos nós passamos por dificuldades. Acontece uma dificuldade da vida, uma morte, né, da família, que no caso de Jó teve morte. Tem perda de materiais, né, de bens materiais. Em outras vezes você é desprezado pelos amigos, você é desprezado pela família, você passa por doenças, doença na família, doença em você mesmo. E Jó passou assim, foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. E por isso que nós dizemos assim, o caso extremo, e Deus deixou isso registrado, e não há, irmãos, razão, o próprio, né? Deus não deixa uma razão específica, porque os amigos de Jó estavam acusando, olha, era tão chocante o que acontecia com Jó, que os próprios amigos dele, que o vieram para consolar, depois que viram a situação dele, ficaram parados, né, calados, vários dias lá, olhando para ele, sem dizer uma palavra, que eles ficaram meditando certamente. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Me diga, foi o quê? Pecado. Jó só pode ter pecado. Não tem condições de tanta coisa acontecer com ele. Eles foram pensando, olha, o que é que poderia ter trazido isso? Ele certamente, como é Jó, rico, ele explorou o pobre. Essa riqueza toda, que é uma coisa que está hoje na mente das pessoas, né? Olha, fulano só é rico porque, com certeza, ele roubou, ele enganou, ele passou a perna de alguém. Não tem condições de a pessoa ser rico se não for desse jeito. Vocês já escutaram isso não, irmãos? Eu já escutei há um monte. Principalmente os ímpios não acreditam que você pode, né, galgar uma posição, uma situação melhor financeiramente, se não for por meio da fraude, do roubo, do engano. Os ímpios não acreditam nisso não. Só ele está rico desse jeito, diferente dos amigos de Jó. Não, Jó está rico demais. Ora, Jacó trabalhou, me desculpa a expressão, feito um condenado, não é? Trabalhou 14 anos só para casar com Raquel. Depois trabalhou 6 anos para ele mesmo. Os filhos de Labão olharam para ele e disseram, ele está roubando. Ele está roubando nosso pai. Ele está enganando. Mas quem roubava Jacó era Labão, que mudou o salário dele 10 vezes nesse intervalo de 6 anos. 10 vezes, e não era para melhor não, viu? Não era, rapaz, tu está produzindo bem, eu vou dar um incremento aí, porque eu sei que se eu melhorar o teu salário, certamente tu vai produzir mais ainda. Foi assim que Labão fazia? Não. Se a ovelha
Se veio um lobo, se veio um leão e despedaçava uma ovelha, quem pagava a ovelha era Jacó. Se vinham ladrões e roubavam, quem dava conta era Jacó. Ele disse: de dia andava morto, consumido pelo sol, de noite pelo frio, pela geada. Era assim a situação dele. Então, os amigos de Jó olharam para ele, se ele estava roubando, ele afligiu. Ah, já sei, a gente não está vendo não, mas ele estava cobiçando a mulher do próximo. E Deus sabia disso, era uma cobiça, ele estava fazendo as coisas escondidas. E acusou ele, e Jacó disse: se eu olhei para alguma donzela, né? Então, é assim que as pessoas, os ímpios enxergam o bom andamento, o adquirir recursos, o adquirir bens. O sexto mandamento diz que Deus trabalha na sua providência, também nos colocando em aflições, para a gente aprender. E nós devemos suportar com paciência a mão de Deus. É para o nosso aprendizado. Por isso que também o sexto mandamento exige que nós serenemos a mente, nos alegremos no espírito. Como é que eu vou serenar a mente? Eu só sereno a mente em momento de complicação, em momento de dificuldade. Eu não preciso serenar a mente quando tudo está em paz, tudo está indo bem, tudo está tranquilo. Para que eu vou serenar a mente? A mente já está serena, já está tranquila. Eu me alegrar no espírito, alegrar no espírito é como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no pasto, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, essa é a vida cristã. Bem-vindo à vida cristã, a verdadeira vida cristã. Bem-vindo. A gente deveria ter um lema como esse. Ao invés de em outras igrejas diz pare de sofrer, nosso lema poderia ser: venha sofrer. Venha sofrer por Cristo. Você está disposto? Você quer vir sofrer por Cristo? Venha sofrer para ser santo. Você não vai ser santo sem luta. Você não vai ser santo sem batalha. De noite a gente vai falar de batalha, que não é a cidade de Alagoas, mas é batalha. É isso. Veja o dever desse mandamento. Só olhe, serene em meio às dificuldades. Ué, e é assim? Sabe por quê? O que é que isso tem a ver, pastor, com não matarás? É porque o coração alegre, diz Provérbios, é bom remédio. Mas o espírito abatido faz você adoecer, faz você secar os ossos. Provérbios 17, 22. Você está se matando. Quando a pessoa está numa situação difícil, aí eu já disse aos irmãos, muitas vezes as pessoas que vão aconselhar o outro, eles querem ficar condescendente com a autocomiseração da pessoa. Oh, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou aqui. Não, eu estou aqui para lhe apoiar, mas olha, esse sofrimento seu, isso aí é porque você está se agitando demais. Olha, tenha cuidado. A sua inquietação está lhe fazendo adoecer. Nós vamos ver mais na frente. Um monte de problemas, irmãos, nós trazemos para nós mesmos. Eu estou dizendo nós. Nós colocamos em nós mesmos. Nós trazemos para nós mesmos. Por quê? Porque a gente não atenta para a lei de Deus. A gente não atenta. O mundo vive o mundo gera problema, preste bem atenção. O mundo gera problema para si mesmo. Aí, como ele não olha para a palavra de Deus, não vê a lei de Deus, ele vai procurar resolver seus próprios problemas do seu jeito. Aí o que é que acontece? Cria mais problema ainda.
Aí muitas vezes não cria problema para agora, cria problemas lá para frente. Aí depois não sabe qual é o motivo, ele não sabe porque não foi na raiz do problema. Diga, irmão. Eu vou corrigir aqui, venha sofrer corretamente. Tá certo? O título é venha sofrer corretamente. Porque se você não sofre corretamente, você vai sofrer incorretamente. Boa. Você vai sofrer. É um fato, é isso. Entende, irmãos? Corretamente. Vamos botar o título aqui? Anunciando todo o desígnio de Deus e ensinando a sofrer corretamente. Venha para aqui para a igreja, vamos ver se vem mais gente. Tu acha lindo que vem mais, vai encher mais gente? Esse pessoal é doido. Eu já não queria ir, agora que eu não vou mesmo. Vou nada. Vou não. Quero não. Mas Cristo disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é que, veja, não é que quem não vem a ele não está cansado e oprimido, não. Quem não vem a ele está cansado e oprimido, mas não sabe. Agora, quem sente o fardo do pecado, vai até ele. Mas os outros estão sofrendo com o pecado. Estão padecendo com o pecado. Só que estão buscando em outras coisas um alívio. E encontra um alívio momentâneo. Alivia a mente em muitas situações. A gente também estava comentando, o que é que faz? Você tem aquela ideia, não, eu vou fazendo mais coisa boa do que ruim, e Deus está vendo. Se eu vou fazendo mais coisa boa do que ruim, eu não sou tão ruim assim. É assim, né? Então, e aquelas coisas ruins que eu estou fazendo? Alguns entendem que, não, Deus está vendo, Deus vai perdoar, ou então eu vou passar um tempinho, a irmã Nida estava falando, eu vou passar um tempinho no purgatório, aí, foi o tempo que for necessário, a pessoa paga, depois entra no céu. Então, a explicação é a maneira, o homem, o ser humano, ele vai se convencendo, entende, irmãos? Ele vai botando determinadas coisas na cabeça e ele vai vivendo. Né? Ora menos, ora melhor, ora pior, e vai nessa até ir lá na frente. Aí, quando Deus alcança com a sua graça a pessoa chora pelos pecados. Senhor, pelo amor de Deus. Aí começa a pedir perdão, né? Viver uma vida de confissão. Mas, veja, voltando aqui, fechando aqui o parêntese, Deus nos faz passar por provas e algumas ficam bem claras quanto à providência. Algumas bem claras, no qual devemos serenar a mente, se acalmar. Deixa eu pegar um caso agora, esses dias. Nós vimos, eu sei que vocês, certamente os irmãos tomaram conhecimento, inclusive de relatos de depoimentos, de pessoas que perderam o voo de Cascavel para Campinas, se eu não me engano. Caiu em Vinhedo, esse voo agora, da Voa e Paz. Caiu um avião, não foi? 61 pessoas, a última vez que eu vi, morreram. Mas eu ouvi o testemunho de um senhor que ele disse, eu perdi o voo por 2 minutos, exatamente. Era até X horas e 40 minutos que eu tinha que estar lá para poder fazer o check-in. Eu não fiz o check-in online, né? Fui fazer presencial, eu perdi por 2 minutos. Então eu reclamei muito. Outros que vieram também reclamaram, assim, esbravejaram, xingaram e nós voltamos. Eu voltei no retorno, né? Voltei para casa muito chateado, muito triste, porque era para eu encontrar minha família, uns amigos que a gente tinha acertado, aquele voo ali. Não era o meu destino, não era Vinhedo. Eu ia fazer uma conexão, eu ia para outro local. E quando eu ia voltando, eu escutei a notícia de que o avião, e ele disse, era o meu avião, na mesma hora caiu em prantos. Ele, quando falou com a repórter, ele estava citando esse texto, esse trechozinho, e chorava.
Se Deus me fez nascer de novo, é um novo nascimento. O que eu vou fazer? Eu vou dar graças a Deus. O que é que você vai fazer depois? Eu vou para a igreja para agradecer a Deus. A maneira como ele falava era uma maneira bem cristã, sabe? As palavras que ele usava, pelo menos que eu entendi, normalmente era quem já tinha conhecimento da Escritura. Nascer de novo e dar graças a Deus e agradecer a Deus pelo aquilo que ele fez por ele. Alguns momentos nós vemos a clara providência de Deus. Mas, irmãos, em outras situações, Deus não nos dá a conhecer a razão pela qual a gente está passando por determinada dificuldade. Deus não nos dá a acontecer, não nos dá a conhecer, a saber o que é. Então, quantos livramentos Deus já nos concedeu? E o que é que a gente faz? Reclama. Aí, pela palavra de Deus, a gente vê o quanto, muitas vezes, nós estamos tão próximos e agindo da mesma maneira que Israel quando foi liberto da escravidão. Preste atenção. Como a gente age parecido. E muitas vezes age igual. A grande questão é que a providência de Deus, e aí é o motivo da gente estar dando graças a Deus o tempo todo, é que ela não nos abandona. Ela não nos deixa. Se a gente, de fato, começar a compreender ou entender o nosso modo, a nossa maneira de agir, o quanto a gente quebra esses mandamentos com a reclamação, nós vamos ver aqui, com a murmuração, a gente vai pedindo misericórdia a Deus diariamente. Meu Deus, ó, eu falo, eu cito os israelitas, eu cito os assírios, eu cito os babilônicos, eu canto o Salmo 137. E muitas vezes eu estou fazendo igual o outro, dizendo, bem feito o que aconteceu com você. Por isso que esse mandamento diz, serene, acalme o espírito com as coisas que acontecem com você. Mais deveres. Para você ver, irmãos, como esse mandamento é para bater mesmo da gente. E graças a Deus por isso. A gente tem que ficar refletindo mesmo, não tem que ir para casa e ficar olhando e olhando a vida da gente e refletindo sobre a vida da gente. Porque é isso que o crente faz. O ímpio ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai pelo outro. E continua. Vida que segue, né? O pessoal diz, vida que segue. Aconteceu aqui, a vida vai seguindo. Eu vou seguindo como? Do mesmo jeito ou pior? Ou parando para se arrepender e mudando o comportamento? E mudando minhas atitudes, e identificando os sentimentos errados, contrários à palavra de Deus, contrário ao mandamento, identificando, meu Deus, olha aí, olha o que eu estou pensando, olha o que é que eu estou sentindo. Olha, eu estou reclamando, isso é reclamação. Não é assim quando a gente não entende a palavra de Deus, determinadas coisas que a gente faz, depois diz, rapaz, eu estou reclamando de Deus. Por quê? Porque hora você faz determinada coisa, você reclama da circunstância. Mas quando você não considera a providência de Deus, você diz, rapaz, isso aqui só aconteceu porque Deus quis, então eu estou reclamando de quem, na verdade? No fundo, eu estou reclamando de quem? Estou reclamando de Deus. O mandamento me diz para eu serenar. E eu estou aqui agitado por dentro. Olha, mais deveres, a gente vai finalizar. Ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas. Isso tem a ver com o sexto mandamento. Retribuir o bem pelo mal, confortar e socorrer os aflitos e proteger e defender os inocentes. Olha só, ainda falta isso para a gente concluir. Vamos ver se a gente conclui. Ser longânimo, esse mandamento diz respeito a eu está disposto, ser longânimo é estar disposto a suportar algum mal feito que comigo ou com o meu próximo
Normalmente, às vezes, né, principalmente o pai e a mãe, suporta muitas coisas consigo, mas quando é com o seu filho, aí você, rapaz, se fosse comigo, mas sou com ele, aí perde o controle. A gente vê, veja, suportar algum mal feito, ao invés de precipitar-se na defesa de nossos direitos. Isso aqui é o ponto crucial. Insistir para que se faça justiça em nosso favor. Só que a gente tem que lembrar que Deus tem sido para conosco gracioso, paciente, perdoador, longânimo, e assim nós devemos proceder com o nosso próximo. Tem versículo para isso, irmãos? Tem vários. Vou citar só um. Paulo, de novo aqui, a gente está lendo 1 Coríntios, Paulo ensinando também os irmãos dos Coríntios como agir. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 7, Paulo diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota, já é derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Sofrer a injustiça, veja, por que não sofreis antes o dano? Paulo está perguntando, mas é a coisa que a gente não quer. Pense na questão prática disso. Para poder eu sofrer o dano, para poder eu sofrer a injustiça, eu tenho que ter domínio próprio, né? Não é não? Tem que ter domínio próprio. Tenho que estar com a mente serena. Senão, o que é que vai fazer? Eu vou atrás do meu direito. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é que você não tem direito, não. É você tem direito. É que tem hora que mesmo que você tenha direito, você não vai exigir esse direito. É fácil? De novo eu digo, bem-vindo à vida cristã, viu? Ser cristão, é isso. Em algum momento, preste bem atenção, olha de novo a sabedoria. Em algum momento, você avaliar, aí você tem que ter domínio próprio, você tem que ter sabedoria, você tem que ter discernimento. Em algum momento, na sua vida, ele diz, eu tenho direito, mas eu vou abrir mão do direito que eu tenho. Eu não vou atrás do meu direito. É isso. É ser longânimo. Muita sabedoria, muito controle, né? Isso tem a ver com, sexto mandamento. Tem a ver diretamente com a sua saúde, com a sua vida. Com você não incitar o outro. Com você ensinar quem está do seu lado a também perder. Só olha, tem hora que é melhor a gente perder. Principalmente ensinar os mais jovens, ensinar os filhos. Meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, minha neta, aprenda uma coisa, meu filho. A Bíblia diz que tem momentos que é melhor a gente perder. Mas isso é injusto. É exatamente isso. A Bíblia diz, olha, sofra a injustiça. Mas Deus não é um Deus justo? É exatamente isso. Você sofre a injustiça e Deus faz a justiça. Você tem que aprender. Tem que aprender. É uma disposição. É um exercício. Outra coisa, outro dever veja como isso vai. O que acontece? Isso vai levando o eu para a gente, irmão. Vai saindo daqui, vai levando lá para baixo. Lá embaixo, seu eu vai lá para baixo. Mas isso é uma das coisas mais difíceis. É exatamente isso. Num ser humano que nasce em pecado, jogar o eu é uma das coisas mais difíceis. Olha, você, como eu disse, você se sacrifica pelo outro, você dá a vida pelo seu filho. Mas toque no eu. Toque no seu eu. Toque no seu ego. Toque no seu orgulho. Toque no seu nome. Você vê logo que a sensibilidade vai lá para cima. E isso está diretamente relacionado aqui também com a questão o mandamento diz também para você estar pronto a se reconciliar. Então veja, sofrer a injustiça, sofrer o dano, estar pronto a reconciliar-se. O que é isso? Houve um problema, houve uma divergência, houve uma separação entre duas pessoas, houve uma circunstância que não pôde, mas o seu coração, o seu desejo é, eu quero me reconciliar com o meu próximo.
tão logo quanto for possível. Alguns fazem, não, aconteceu isso, está tudo bem, então ele lá e eu cá, a maior distância possível será melhor, e assim. Algumas situações devem ser assim, sim, mas não quando meu coração está dizendo, está mostrando que eu estou com mágoa, com ressentimento. Por isso que nós devemos suportar também e perdoar pacientemente as ofensas. Além de estar pronto a se reconciliar, esse mandamento também nos traz o dever de suportar e perdoar pacientemente as ofensas, porque Deus nos perdoou gratuitamente os pecados. E o crente olha para Deus. Lembra, você está dizendo aos irmãos, olha, a visão da gente tem que estar sempre em Deus. A referência da gente tem que estar sempre em Deus, na sua palavra. Se você olhar para você, se você olhar para o próximo, acabou-se. Porque a régua de medir não vai ser Deus. Vai ser uma régua meio troncha. Vai ou não vai? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto, eu imitei a Cristo, me imite. Não é assim? Exato. Esse é o próximo, seria exatamente o próximo esclarecimento a respeito dessa questão. Mas o irmão já adiantou, eu vou colocar só mais um detalhe. Antes de chegar lá, eu quero dizer o seguinte, o que é que Deus está querendo com isso? É que a gente deixe de ter aquele melindre. O que é o melindre? É se ofender com qualquer coisa. Se ofender com muita facilidade. Deus quer que o crente seja casca grossa. Mas que casca grossa? Para aguentar as pancadas. Porque Cristo aguentou as pancadas. Cristo, irmão, foi 3 anos de ministério, 3 anos de pancada. De novo, eu lembro aos irmãos, que culminou aonde? Passou 3 anos, que culminou em negação e abandono. Os discípulos dele, um negou 3 vezes e os outros tudo abandonaram. Foram ver ele na cruz, depois que morreu, né? Estavam lá, tudo triste, numa casa, tudo fechado, com medo. 3 anos de ensino. Ué. Depois ele disse, Pedro, tu me amas? Só botou o dedão na ferida. Apacenta as minhas ovelhas. Aí a gente vai entendendo, irmãos, essas 2 cartas que Pedro escreveu, mandando os irmãos aguentar. Não foi na primeira carta, irmãos? Primeira carta de Pedro que nós expomos. Foi para Pedro dizendo, aguente, irmãos. Olhe para onde? Olhe para o sofrimento, como eu disse. Olhe para a situação. Olhe para a circunstância. Não, olhe para Cristo. O tempo todo, Pedro bota o sofrimento de Cristo como referência. A primeira carta está toda assim. Dizendo, olha, como é que você vai agir no trabalho? Né? Como é que você vai agir dentro da igreja, para com os irmãos? Como é que você vai agir em casa? Como é que você vai agir na vizinhança? Primeiro de Pedro está mostrando como você lidar com todas as situações. Para você ser casca grossa. Para você não arrefecer em meio às dificuldades. Para você não enrijecer, inclusive dentro da igreja. Ele disse, olha, tenha cuidado. Para que as dificuldades que você passa, você está passando fora, você não lhe afetar. Casca grossa. Crente melindroso não pode ter, não. Tem que ir trabalhando logo para aguentar. E normalmente, quando está muito melindroso, é que Deus diz: eu vou dar umas apertadinhas, porque está muito. Como é que você faz para engrossar a mão? Diga aí. Como é que você faz para engrossar a mão? Como é? É passando creme? É passando creme? Hein? Para hidratar? Não, é como? É no trabalho, é pegando peso. Quando pega assim, aí só é uns calos. Essa mão é calejada. Você já sabe que ali a gente precisa calejar, irmãos, o lombo. Antigamente era não me toque. Não sei se já ouviram essa expressão. Não me toque. Você não pode, olha. Fale com fulaninho, mas tome muito cuidado. Porque, olha, não me toque.
crente assim, mas ele começou agora, foi, porque tem que entender, né? Ele começou agora na igreja, é novo. Não, só tem uns 10 anos de igreja só. Não, já era para estar com a casca mais grossa. Ó, Efésios 4, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Ó, o prisioneiro já está mostrando que está calejado, tá ou não está? Prisioneiro no Senhor, não era prisioneiro porque estava cometendo nenhum crime, né? Não, é prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno da vossa vocação, né? Ou da vocação a que foi chamado. Com toda, Deus nos chamou para quê? Vamos lá, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Olha, essa palavra diligente, viu, irmãos? Certamente eu espero que os irmãos sempre vão se lembrando disso, porque ela vai aparecer de novo na pregação de hoje, de novo, de hoje à noite. Vai aparecer de novo. Quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo, eita, essas palavras, olha. Diga aí, João, antes a gente lia, mas, né? Lia, conhece a palavra diligente, mas você conhece o significado na sua vida de ser diligente? É o que a gente fala. É o conhecimento. Uma coisa é um conhecimento intelectual. Tem muito crente aí, pessoa que é crente, que tem conhecimento intelectual. Você vê uma maravilha de conhecimento intelectual. Agora, vamos ver o conhecimento prático. Então ele diz: esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é isso? Aguente as coisas em nome de Cristo por conta do reino de Deus. Tradução da linguagem de hoje. Revisada e aplicada. Tá? Agora, o que o irmão adiantou. Deve o crente aguentar pacientemente, sem protesto ou oposição, tudo que os outros possam fazer com ele? Não. O que é que vai determinar? O ponto é quando está em jogo a verdade de Deus. Muito mais do que eu. Porque, de novo, quem é a referência? Sou eu ou Deus? É Deus. A referência não sou eu. Então, algumas vezes é nosso dever buscar as autoridades constituídas para que elas façam justiça, especialmente quando o que está em jogo é a verdade de Deus. Mas mesmo quando você for se opor aos outros, você não deve odiá-los, mas manter um espírito manso, cortês, perdoador, porque a nossa boa vontade para com os outros não deve nos tornar frouxos para com a verdade de Deus. É isso que o irmão estava preocupado e colocou aqui, porque em nome assim do amor, às vezes, você sacrifica a verdade de Deus. Você fica em comunhão com o ímpio, você fica aguentando as coisas e ele só atacando a Deus. Ou até mesmo quando é irmão, mas o irmão está insistindo numa coisa errada. Paulo disse assim: aquele que se dizendo irmão está com entendimento errado, com postura errada, você não sente nem na mesa para comer com ele. Foi Paulo que disse, irmãos. Lutero falou que eu ia ser um covarde, né? A qualquer preço. Então, veja, está entendendo? Então, e agora, pastor? Ora, como é que você vive a vida cristã sem sabedoria? Não vive. Você tem que ter sabedoria. Uma hora você vai requerer, outra hora você não vai requerer. Você vai suportar. Você vai dizer, olha, presta atenção no que eu vou dizer, olha. Você vai dizer, obrigado, Senhor, que o Senhor está me dando uma oportunidade para exercer a minha longanimidade. Quando você passar por dificuldade, você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Essa dificuldade aqui, o Senhor está me ajudando a ser longânimo. Longânimo, né? Que é o longânimo, é isso. É porque é longo. É longo. Concluindo, irmãos, nós ainda temos os deveres. O sexto mandamento implica em deveres para com os aflitos e os inocentes. A parábola intitulada como o bom samaritano
nos ensina que devemos fazer tudo o que pudermos para aliviar os aflitos. E quem é esse? É o meu próximo em necessidade. Daí Paulo dizer, por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Faça o bem a todos, né? Ele também, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, ele diz: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ó, tá vendo? Está insubmisso, deve ser admoestado. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com alguns poucos, todos. A longanimidade era para com todo mundo. Então, é nosso dever, irmãos. Como eu disse aos irmãos, Jó se defendeu das acusações, né? Lá, eu vou citar só 2 versículos que ele mostra isso. Jó 31, 19 e 20 diz: se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros. Então, como eu disse, o pessoal estava acusando ele, né, de não estar socorrendo o necessitado, de ser rico e assim, virar as costas para o pessoal. Ele, se eu fiz isso, né? Então, os irmãos sabem, a gente estuda lá no retiro, tem um se, então aconteça isso, aconteça isso, aconteça isso. E nada disso aconteceu com ele, né? Provérbios 31 também diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, a Bíblia diz que a Bíblia nos leva a lutar muito mais pelo direito dos outros do que pelo meu. A Bíblia diz que tem hora que, na verdade, eu tenho que abrir mão dos meus direitos. Se isso for melhor, é melhor glorificar a Deus, então faça isso. Suporte a injustiça. Irmãos, todos nós vamos ser alvo de injustiça durante a vida todinha da gente, em muitas áreas, em muitas situações. Isso tem a ver também quando é nos ensinado a dizer, pague o mal com o bem. É isso. Em outras palavras, é isso. Suporte a injustiça. Alguém fez o mal, aí eu vou fazer o mal para eles? Não. Eu vou fazer o bem. É lógico, irmãos, que somente por meio do Espírito que a gente vai fazer isso. Agora tem os 2 componentes. Quais são os 2 componentes? O Espírito agindo e a minha responsabilidade. Sou eu que vou fazer isso. Sou eu que tenho que ter essa disposição no coração. Então nós concluímos, irmãos, lembrando que muitos cristãos têm enfermado, né? Muitos cristãos têm ficado doentes. Muitos cristãos têm desonrado a Deus. Porque estão vivendo como o quê? Como os israelitas no deserto, né? Que israelitas? Os israelitas rebeldes, os insatisfeitos. Estão vivendo como os ímpios. Ao invés de olhar para a Escritura e buscar nela entender a instrução dada por Deus, ao invés de buscar nela a solução para a sua inquietação, para a sua ansiedade, tem trilhado por outros caminhos para resolver os problemas. Dentre eles é o quê? Aquele que a gente já falou, os diagnósticos, tratamentos e terapia dos especialistas no comportamento humano. Quando a Bíblia, irmãos, é um manual que mostra. A Bíblia, inclusive, explica por que nós agimos de determinada maneira. Está explicando o tempo todo. Ó, tu está agindo assim, ó. Por quê? Por causa disso, por causa disso. Tu não está identificando, não. Mas isso aí, ó, é uma idolatria. Eu sou crente em Jesus. Nunca me curvei a nenhuma imagem. É mesmo? Não, você nunca se curvou a uma imagem de madeira, de gesso, de pedra. Nunca se curvou a nenhuma foto. Mas se curvou a muitos outros deuses. Esse problema aí é a idolatria. Todo doente, tá, você está idolatrando seu filho, faz tudo o que ele quer.
Sua filha, seu marido, sua esposa, adoecendo. Estou passando por uma dificuldade financeira e está por causa de quê? Seu ídolo. Você está gastando com o quê? Não, tudo que o menino quer, pede, eu dou. Se endivida. Dá um exemplo aqui. O menino, eu quero uma festa. Só, meu coleguinha fez uma festa assim. Eu quero uma festa igual a da dele. Temática. Se o pai e a mãe, eu sei fazer uns bonequinhos. Não, o senhor não. Ele contratou fulaninho e tal. Vamos fazer aqui na garagem de casa, não. Na garagem de casa, não. O menino fez, como é que não vai nem caber, meus amiguinhos? Isso é um exemplo, viu, irmão? Tem muitas outras coisas. Aí tá doente, correndo de um lado para o outro, gastando, se endividando. Por causa de quê? Tem um ídolo. Muitos problemas, irmãos, é não encarar a vida, não enfrentar os dilemas, as dificuldades conforme Deus orienta. E muitos deles é não suportando com paciência a mão de Deus. Aí Deus está passando as coisas e a pessoa não quer. Aí de novo eu digo para os irmãos, né? Aquele ensinamento errado que diz repreenda, né? Repreenda. E, irmão, Jó repreendeu. E era ação de Satanás. Era ou não era? Era Satanás. Jó repreendeu. Está repreendido esse espírito de morte, matou os filhos. Está repreendido esse espírito de pobreza, levou tudo que ele tinha. Está repreendido esse espírito de doença, ficou doente da ponta da cabeça. Jó disse isso, irmão. Jó disse: em toda a minha vida me sobrevieram muitos bens e agora, não, porventura, Deus não pode mandar os males? É o inverso, meus irmãos. É o inverso. Quando a gente vai para a Escritura, esses ensinamentos aí são o contrário do que está na Escritura. Repreenda, Paulo, o espinho na carne. Deus mandou repreender. A minha graça te basta. Por isso que muitos ensinos desses, irmãos, a gente diz que são malignos. Não é à toa, não. Por quê? Porque é o contrário do que a Bíblia diz. Não é assim, mais ou menos, não. É exatamente o contrário. Aí a pergunta para aplicar: como temos lidado com os problemas da vida? Como? Você já considerou que alguns de seus problemas persistentes, muitas vezes é problema persistente, tanto de ordem mental quanto física, pode ser por causa de que você não está se acomodando à vontade de Deus? Deus quer uma coisa para você não quer. Você não aceita. Deus lhe deu uma oportunidade para perdoar, você não perdoou. Você está guardando raiz de amargura. Aí está doente. Está doente. Você aparentemente deixou para lá, mas está doente. Secando os ossos. Não é assim que diz? Secando os ossos. Deus deu a oportunidade de você ser longano, você foi pavio curto. Aí você acha que a gente não vai sofrer nas consequências? Vai sofrer. Você é filho de Deus, muito bem. Tá certo. Mas você tem que aprender uma lição. Né? Aí está doente. Sob que perspectiva você está enfrentando as dificuldades? Como você está encarando as dificuldades? Você está refletindo que nessas horas Deus lhe está dando uma oportunidade de glorificar a Deus? De honrar o nome dele? Só, olha, estou lhe dando, meu filho, uma oportunidade de você me glorificar. Só que para isso, seu egozinho tem que descer um pouco. Não dá para disputar com Deus, né? Se seu ego está aqui, então Deus não está em cima, né? O ego está em cima, Deus está embaixo. Aí, para fazer isso, você tem que ir lá para baixo. Você vai dizer, eita, pastor, mas é muita insensibilidade, a pessoa sofrendo, né? E você tem que pensar na glória de Deus. O outro está machucando você, magoando você, você tem que pensar na glória de Deus. Não é pensar em si mesmo, não. Não. Disse assim, pastor, não é melhor deixar passar a tempestade para poder a gente glorificar a Deus, não? Eu disse, não, a gente tem que glorificar a Deus na tempestade. Não foi isso que Cristo disse para os discípulos dele? Por que você está inquieto, homens de pouca fé? Você está inquieto. Jesus estava dormindo. Vocês estão inquietos, angustiados, aperreados.
Não se te dá que morramos, né? Senhor, nós vamos morrer. Irmãos, a referência é Deus. O homem sempre deseja determinar seu destino, sua vida. A gente sempre quer determinar qual é a forma aceitável de sair de determinadas situações. A gente, quer já dar a Deus uma dica. Olha, Senhor, se por aqui dá certo. E aí, quando não é daquele jeito, ou não quer daquele jeito, dá uma. Mas no fundo, irmãos, é Deus, sempre Deus, que vai determinar as coisas. No momento difícil, se os irmãos verem como a referência à glória de Deus, vou novamente lembrar os irmãos de um exemplo de um homem de Deus, um servo de Deus, uma pessoa que falava diretamente com Deus, Moisés. Num momento de dificuldade, Moisés não glorificou a Deus. Não foi no momento de facilidade, foi no momento de dificuldade. E Moisés deixou isso claro para o seu povo antes dele morrer. Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo, né? Olha, vocês me conhecem minha trajetória. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo. E vocês estavam também. E vocês tinham relação. E no final das contas a gente tem que glorificar a Deus. Aí ele disse assim: naquele mesmo dia, isso aqui está em Deuteronômio 32, a partir do 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Normalmente eu digo, talvez alguns crentes no dia de hoje ouvissem uma voz dessa, se ouvisse de Deus que assim ia acontecer com ele, ele morria antes de subir no monte. Nem subia no monte. Se eu subir, eu vou morrer. Ele disse que eu ia morrer lá em cima, vou nem subir, vou ficar aqui embaixo mesmo. Moisés subiu, irmãos, subiu sabendo que de lá ele não ia descer. Pense nisso. A gente nem sabe como vai morrer, né? Tem muito já tem medo. Imagina que você sabe que ali você vai ficar. Abraão diz: pega o seu filho, leva para lá e sacrifique lá naquele monte. Isso é para ver o nível como a gente está, né? Está no nível bom, não está? Todo mundo aqui de espiritualidade está no nível ok. Moisés, irmãos, não santificou a Deus, não foi numa situação fácil. O povo estava murmurando, irmãos. A carga pesada nas costas dele. O povo reclamando, com sede. E ele disse: mas rapaz, Deus livrou esse povo da escravidão. Deus está dando tudo a esse povo. Esse povo, qualquer dificuldade, eles reclamam, ele não pede, ele não vem aqui dizer: Moisés, roga ao Senhor, Moisés, né? Você não vê uma fala dessa, irmãos, em Deuteronômio? O povo chegando assim em grupo, dizendo: Moisés, roga a Deus, a gente está com sede, o gado está com sede, as crianças estão com sede, mas Deus é Deus. A gente viu o que ele fez, aquelas pragas no Egito. Se ele transformou aquelas águas todas em sangue, ele transformaria em água. Vai, Moisés, ora. Deus te chamou para libertar a gente. Eu sei que Deus está contigo. O povo disse isso, irmão. Murmurava entre si, fazia fuxico. Olha a situação da gente, Pia. Olha Moisés aí. Melhor era estar lá. A gente passava sede lá? Não. Passava fome? Não. Trabalhava, né? Mas trabalhava aqui só, né? Mas não passava fome nem sede. Ele trouxe a gente aqui para matar a gente e os filhos da gente. Então foi nessa circunstância que Moisés não glorificou a Deus. Deus disse: você não entra. Imagina a gente. Tudo que está escrito para o nosso ensino. Foi escrito para a gente serenar.
E entender que um monte de coisa é a gente mesmo que traz. Por quê? Tu não está atentando para esse mandamento, o sexto mandamento. Tu está te matando. Não está honrando a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter uma vida mais serena, sermos longânimos, pacíficos, perdoadores e nos alegrar no Espírito, mesmo em situações adversas. Amém.